Paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos fazendo a nossa gravação da revista da editora Betel Dominical. Esse trimestre estamos falando triunfando sobre as batalhas e as adversidades da vida. E já chegamos na lição de número 7. Olha aí, irmão, já chegamos à metade da nossa lição. Estamos caminhando para a última parte desse trimestre que aprendemos sobre como vencer nas batalhas e adversidades da vida. Um assunto bem pertinente para os nossos dias, pois ainda estamos vivendo esta pandemia, que no nome de Jesus ela vai embora, mas o que nós vamos aprender com essas batalhas e essa adversidade que nós passamos? Esse foi o intuito dessa revista. Foi não, está sendo, porque ainda não acabou. O comentarista é o Bispo Samuel Ferreira. Chegamos na lição 7. A lição 7 tem como título: é fundamental cultivar uma vida de oração. Essa lição será aplicada no dia 15 de agosto, na sua congregação, na sua igreja. Lembrando que Bíblia para o Cotidiano não é para tirar você da sua igreja, da sua congregação, da sua denominação. É para agregar conhecimento e fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Lembra que eu tenho dito aqui? Juntar o meu conhecimento com o seu conhecimento para chegarmos ao conhecimento de Deus. Então esse é o maior propósito, é agregar conhecimento, ok? Nessa lição 7, nós vamos aprender o poder da oração. Então eu te convido a preparar a sua Bíblia, preparar a sua revista. Se você não tem ela, você fica bem atento para esses estudos, anota essa referência e aprende sobre o poder da oração. Vem comigo! Meus amados, aprender sobre oração é fácil. Por que é uma lição fácil? Porque existem alguns primórdios da nossa vida cristã. E uma delas é pautada em orar. Orar nada mais é, já para simplificar, conversar com Deus. Você contar para Deus o seu dia, o que você está sentindo. Aí você diz: Montoni, mas Deus sabe o que eu estou sentindo. Sim, mas a própria palavra dele diz para que nós possamos confessar, declarar verbalmente os nossos sentimentos, o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração, e nós nos expressarmos a Deus. Tanto que a orientação de Jesus, que essa expressão para com Deus é de Mateus 6,6, que diz bem assim: para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus que nos vê em secreto. Preste atenção na frase. Ele não ouve, ele vê. Ver é muito mais do que ouvir. É ele estar presente com você no momento que você está orando, no momento que você está falando com ele. Então esse é o maior intuito da oração. E quem ensinou a oração? Jesus. E nós vamos aprender com ele. É uma lição rápida, mas nós vamos aprender muito sobre como orar. E na verdade não é nem como orar. Essa lição não tem o intuito de te ensinar a orar. Tem o intuito de te fazer orar. Tem um dito que o que importa mais não é você orar mais e mais. É você orar. Se eu e você conseguimos orar todos os dias, já está de bom tamanho. É sinal que estamos falando com Deus todo dia. Estamos nos relacionando com Deus todos os dias. Então não precisamos orar mais, precisamos orar. Esse é o intuito desta lição. Vamos ver lá no nosso textuário. Olha o que diz o nosso textuário aqui, ó. Uma passagem muito conhecida de Isaías 55, versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, aqui eu já aprendo, o Isaías está dizendo que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, se está dizendo buscar ele enquanto eu posso achá-lo, então chegará um tempo que eu não vou mais encontrá-lo. E ele continua: invocar-o enquanto ele está perto. Ou seja, não é um Deus de longe, é um Deus de perto. O que Isaías quer dizer com isso aqui? Isso aqui é uma profecia do qual Jesus veio retificando essa profecia de Isaías, que no final dos tempos, o Espírito Santo, que hoje é o nosso Consolador, esta lição sobre o Espírito Santo está aí no canal, foi a lição
de número 6, falando sobre o agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Quando acabar esse vídeo, você pode ver outro vídeo que é sensacional, falando sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo será retirado deste mundo. E aí Deus ficará longe, você não adianta invocá-lo que ele não vai te atender. Que período é esse? O período da tribulação, que nós chamamos da dispensação da tribulação, aonde não vai ter mais o socorro de Deus, aonde não vai ter mais o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo e nem o consolo do Espírito Santo. Então Isaías já está remetendo para o final dos tempos, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Por que perto? Porque o Espírito Santo, chamado de Paracletos, que é a lição anterior, fala que ele está ao nosso lado, pertinho de mim e de você. Então, Isaías já dá aqui, esse é o nosso texto da memória. Eu tenho que orar enquanto Deus está perto, enquanto o Espírito Santo está perto de mim. Na verdade aplicada, nos diz assim: todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. Então veja que ele não pede para orar mais, pede para que você tenha uma vida de oração, uma vida constante, todos os dias, de manhã, não importa quanto tempo você ora, aqui nós não vamos ensinar você quanto tempo você tem que orar por dia. Se você tem que orar 1 hora, 1 minuto, se você tem que fazer um devocional de 1 hora, de 1 minuto, não tem tempo. Tanto que a Bíblia pede para que nós possamos orar em espírito, ou seja, eu posso orar em espírito indo para o trabalho, indo para a escola, ou já no trabalho, ou na escola, no meu decorrer do dia eu posso estar levando meus pensamentos a Deus em oração. Então nós não vamos te ensinar isso aqui, eu não vou te ensinar isso aqui. Eu vou te dizer que você tem que ter uma vida, não importa o tempo, seja de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não é, a lição não está falando disso. Está falando que você tenha uma vida de oração, tá bom? O nosso texto é um texto muito bom. Eu me lembro que esse texto foi o culto de doutrina na segunda-feira passada, do qual o meu pastor trouxe um ensinamento sobre a oração, que vai falar sobre a vida de Pedro na prisão, Atos de número 17, livro de Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, depois do versículo de número 11. Nós vamos ver como Deus agiu a pedido do seu povo, ali da sua igreja, do seu povo que estava escondido com medo de Herodes, que estava matando, que estava perseguindo, e o povo ora para que Pedro seja liberto, e Deus atende às orações do povo, da igreja, da congregação que ali está reunida, e liberta Pedro. Então essa será o contexto que nós vamos estudar hoje. Pedro é liberto da prisão. Isso aonde? Livro de Atos, capítulo de número 12. Vamos ler a referência, a primeira parte é do versículo 1 ao versículo 5, e depois o versículo de número 11, que diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. Já explico. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 5, importantíssimo. Agora o versículo de número 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Aqui nós temos para você entender todo o contexto.
Jesus é assunto aos céus, os discípulos são batizados com o Espírito Santo em Atos capítulo de número 2. A igreja começa a crescer de uma forma sem igual. E isso causa preocupação para os judeus, e os judeus vão reclamar com Herodes, e Herodes, para não perder o seu crédito com os judeus, decide perseguir esse povo chamado aqui de cristão. Começa dizendo no versículo 2 que ele matou Tiago, irmão de João. Então já teve o mártir. Lembrando que não foi Tiago, não foi o primeiro mártir. O primeiro mártir é Estevão, que é apedrejado ainda em Atos. Certo? Aqui já começa a perseguição mais a fundo ainda. A matar os discípulos agora. Tiago era um dos apóstolos de Jesus, que estava caminhando com ele dia a dia. Então começou a morte aos apóstolos. Lembrando que Estevão era apenas um discípulo, né? E aqui o diácono, né? Que foi separado como um diácono em Atos capítulo de número 6. E Tiago foi morto, né? O irmão de João. E aí Herodes viu que isso agradou o povo. E para Herodes ficar bem com o povo, os judeus, o que ele decidiu? Prender Pedro. E prendendo Pedro, não matou Pedro imediatamente por um simples fato. Era a Páscoa, chamado Pães Asmos, né? Trazer a memória da saída dos judeus do Egito, que é em livro de Êxodo que Deus manda que traga a memória. Então, por causa da Páscoa, Herodes falou assim, ó, fica preso, quando acabar a Páscoa eu apresento a causa ao povo e a gente mata Pedro também. Esse era o intuito dele. Porém, o versículo 5, ele nos chama atenção muito. Ele diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, olha só, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mesmo sabendo que Deus estava no controle, que Deus tinha um propósito na vida de Pedro, o povo continuava a orar a Deus pela vida dele, sem cessar, continuava orando. Esse é o nosso texto de referência, Atos capítulo de número 12. Agora vamos para a nossa introdução. A nossa introdução diz assim: no enfrentamento das batalhas da vida, é fundamental que o discípulo de Cristo procure cultivar uma vida de constante oração. Na presente lição, veremos o exemplo da igreja primitiva, que tinha a oração como uma de suas mais relevantes características e os efeitos da oração na igreja e na vida pessoal do cristão. Então a igreja primitiva ela nasce em base da oração. Como? Em Atos capítulo número 2, onde desce a manifestação do Espírito Santo, diz que o povo estava em oração, unânimes, em um só pensamento, em uma só busca, a busca da promessa do Espírito Santo que viria sobre todos aqueles. Então estavam em oração. A igreja nasce, é batizada com o Espírito, é inaugurada com o Espírito Santo quando estavam em oração. Né? E ali Pedro é cheio do Espírito e começa a falar, e 3.000 homens se convertem ao Senhor. Vamos falar um pouco mais na frente, mas nasce a igreja com base na oração. Aqui era característica da igreja primitiva, e quando Pedro está preso, a igreja continua orando pela vida de Pedro. Essa é a nossa introdução. No nosso ponto 1 diz assim: a importância da oração. Deixa eu ler um pouco o que está aqui na revista, porque estamos fazendo uso da revista da Betel Dominical. Então, o bispo Samuel, que é o comentarista, fez umas anotações aqui muito bom para mim e para a tua vida, para a gente colocar em prática. Ele coloca aqui assim, ó: a oração é uma das armas espirituais importantes, poderosa em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo. Para vencer as batalhas da vida, é necessário que ela seja uma prática constante e diária na vida do cristão. Veja que até o bispo Samuel, ele deixa bem claro, não é orar mais, é que seja uma prática constante. Não importa o tempo, né? Eu não lembro agora o nome do escritor, mas ele diz bem assim, que ele nunca orou 10 minutos, mas também nunca passou 10 minutos sem orar. Como é possível? A sua oração em espírito. Está toda hora lembrando e agradecendo a Deus pelo alimento, pela água, pelo ar, agradecendo pelo um canal, agradecendo pelo irmão, pela uma irmã, tantos e tantos
estão no Covid, Covid, e a gente traz uma, Senhor, fulano está com Covid, vai visitar. Eu não precisei me ajoelhar, não precisei fazer consagrações, não precisei fazer oração gritando para que as pessoas ouçam, mas eu estou em constante oração. E esse constante oração é o cotidiano. É isso que o bispo Samuel quis colocar, que Paulo coloca em 2 Coríntios capítulo 10. Essa constância, sempre pensando em alguém, sempre lembrando de alguém nas suas orações no decorrer do seu dia. Então você tem o seu dia para lembrar e apresentar cada pessoa que vem à sua mente. Então esse aqui é o maior intuito. No nosso ponto 1.1 diz assim: no nosso cotidiano, lembra até que é canal, né? Nosso canal Bíblia para o Cotidiano. Faço já um convite, se você não é inscrito, se inscreve aí, porque tem aula semanalmente sobre essa revista e a revista da editora CPAD. 2 vezes por semana a gente coloca vídeo aí para que você venha crescer, faça uso da palavra de Deus no seu cotidiano. Se você não é inscrito, se inscreve para que esse canal venha crescer para mais e mais pessoas e chegue aí para um número maior de pessoas que precisam aprender da palavra de Deus. Continuando, ele coloca aqui, ó: por conta de uma vida muito corrida, infelizmente, temos a tendência de nos aproximar de Deus da mesma forma, correndo. Por isso que a gente fala que não é o tempo, mas você fala que não tem tempo para isso, você se acorda de manhã, já vai trabalhar, vai para o trabalho, tem que estudar, do estudo volta para a igreja e você volta numa correria que você não tem tempo de se relacionar com Deus. E esse se relacionar com Deus é o dia todo. Essa é a lição de hoje. Eu quero deixar gravado na sua mente que a lição de oração é você orar o tempo todo. Não importa o tempo que você passe de joelho, mas não importa o tempo que você passa de oração com Ele no decorrer do seu dia. Ok? Aí a gente coloca aqui, ó: no entanto, cometemos um grave erro quando, em meio a tudo isso, não encontramos um tempo de qualidade para uma vida de oração com Deus. Você tem 2 oportunidades de orar, principalmente ao você se levantar ou ao você se deitar. Alguns já se deitam muito cansados e outros já se levantam mais cansados ainda. Então essa é uma grande luta, um grande desafio, nós, né? Mantermos uma vida de oração, mas uma vida de oração com qualidade. A nossa igreja, a DI Namá, do qual eu faço parte, todos os dias tem um grupo da nossa igreja, até um link no Google Meet, que a gente distribui para aqueles que querem participar. A gente faz uma oração das 11 à meia-noite. Oração, um pouco de palavra e mais oração. 1 hora. Alguns participam, outros não, mas enfim, é gerando tempo. E o costume de orar é você se programar, porque Eclesiastes fala que temos tempo para tudo. Então, se nós dizemos que não temos tempo para Deus, ou tempo em oração, ou tempo para estudar a palavra, ou tempo para ouvir algo da parte de Deus, nós estamos chamando a Bíblia de mentirosa, porque ela diz que tem tempo para tudo. O que nos falta é prioridade. O que nos falta é determinar aquilo ali como prioridade para a minha e para a sua vida. O bispo Samuel continua colocando aqui: todo aquele que deseja servir e tem comunhão com Deus deve compreender a necessidade e a importância de uma vida de oração. Então, para ser crente, para ser cristão, para confessar Cristo como único Salvador, você tem que entender que você tem que ter um período de oração, você tem que ter um seu tempo de oração, você tem que estar em oração todo o tempo. Então você tem que entender isso aqui é um dos primórdios, isso aqui é um dos alicerces de servir a Deus, é você orar, conversar com Deus durante o seu dia ou separar um tempo específico para conversar com Ele, o que nós chamamos de devocionais. Hoje tem diversos canais que ensinam você a ter um devocional, mostrar como tem devocional, tem até livros de devocionais para trazer o quê? Tem gente que fala assim, eu não gosto, eu não concordo. Não, irmão, é ferramentas para que você possa aprender a ter essa comunicação, né? De estar 3 minutos, 5, 10, 1 hora, vai depender do seu tempo, mas que você tenha um tempo específico para essa oração
você e Deus. Amém? 1.2. Deus sempre está atento às nossas orações. A narrativa de Lucas, do capítulo 12 do livro de Atos, nos mostra como o plano do rei Herodes foi inutilizado pela intervenção divina de Deus. Uma prova de que ele sempre está atento às orações do seu povo. Atos número 12. Lembra que eu falei? O povo estava em oração pela vida de Pedro. E aí Deus atende a oração do povo e Deus tinha um propósito também na vida de Pedro. E aqui é bem interessante que o povo ora para que Deus liberte Pedro. E quando Pedro é liberto pelo anjo, vamos ver nos tópicos seguintes, é interessante que Pedro chega na casa onde se congregava, onde era a igreja, e Pedro chama, e uma moça chamada Rude, ela reconhece a voz de Pedro, mas em vez de abrir a porta para Pedro entrar, ela corre para dizer para os demais, olha, Pedro está lá fora. E é interessante que você vê o poder da oração. Eles oravam a Deus, mas não sabia que Deus ia atender imediatamente. O que eu aprendo com isso? Eles eram incrédulos? Estavam orando por orar? Não. Eles estavam orando, pedindo que fosse feita a vontade de Deus. E como eu não sei qual é a vontade de Deus plena, completa para a minha vida, eu tenho que estar em constante oração. Aí quando acontece algo, eu digo, oh, uau, é isso que Deus quer? Deus atendeu minha oração, mas é a perseverança. Então o povo estava pedindo, Senhor, liberta o Pedro. Pedro tem sido o nosso líder, precisamos de Pedro. E aí Deus atende e o povo, e a Rude aqui, né? Em vez de abrir a porta, Pedro, em vez de abrir a porta, ela corre e deixa Pedro no lado de fora. Mas por quê? Porque nós crentes, às vezes, oramos de muitas maneiras erradas. E uma delas é dizer, Senhor, faz o que eu quero. Eu estou te pedindo, eu estou clamando, faz o que eu quero. E a gente esquece de orar, Senhor, faz a tua vontade. Eu vejo só o que os meus olhos conseguem me mostrar. E vendo o que os meus olhos conseguem me mostrar, eu quero isso aqui para mim. Só que Deus está dizendo, filho, você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, muitas vezes nós erramos porque nós queremos pedir para nós. Exigir algo que seja bom para nós. Mas a gente esquece de perguntar se é bom para Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava no monte, orando junto com 2 amigos, e eu dizia, irmãos, vamos levantar uma causa aqui de oração pela vida do meu pai, pois ele está enfermo lá em Pernambuco. E um dos irmãos olharam para mim, o presbítero Jair, me lembro até hoje, junto com o Douglas, meu amigo de oração de monte. E o presbítero Jair olha para mim e disse, Montoni, vamos orar para que Deus salve o teu pai. Porque é melhor o seu pai salvo no céu do que o seu pai curado e perdido para ir para o inferno. Aí você fala, nossa, que arrogância do irmão. Depende. Depende em que está a sua fé. Se a sua fé é uma fé carnal, é uma fé material, uma fé presencial das pessoas que você ama, você pode dizer que o irmão ele foi ignorante. Mas se você é um crente que você sabe que o que nos resta, o que nos está proposto é a vida eterna, você dizer glória a Deus pela vida do presbítero Jair, que orou para que meu pai fosse salvo, para que ele pudesse estar na glória junto com Deus. Então será que a gente está orando da maneira que Deus quer, dizendo, Senhor, faz a tua vontade, eu quero isso para mim, mas eu não sei se isso é bom para mim. Então, como eu não sei se é bom para mim, eu estou te pedindo e ainda te dizendo, faça a sua vontade. Essa é uma oração que agrada a Deus, porque você diz o que você quer, mas você não impõe, você pede e diz para Deus, faça conforme a sua vontade. Quem nos ensinou essa oração? O próprio Jesus. Senhor, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele não queria beber daquele cálice. Não era a vontade dele, ele não quis. Ele diz por 3 vezes, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então Jesus nos ensina, nós vamos aprender aqui um pouco mais com Jesus ensinando os seus discípulos, é esse fato, que ele pede o que era bom para ele, mas ele diz, mas não seja feita a minha vontade,
seja feita a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Que o Filho morresse na cruz para gerar vida para mim e para você. Então precisamos orar pedindo a Deus e dizendo que faça a vontade dele. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser levar para ele, ele leva. Se ele quiser prosperar, ele prospera. Se ele quiser deixar a gente viver, ser sustentado dia a dia, como foi Elias pelo corvo, vai ser. Só que nós temos que entender que a vontade plena, soberana, ela é de Deus. E a igreja entendia isso. Por isso que a Rude, quando ouve a voz de Pedro, ela diz, é Pedro. Como se não estivesse acreditando, e mais, quem estava lá não estava acreditando. Por quê? Porque Tiago já havia morrido. Então o povo não sabia se era a vontade de Deus que Pedro fosse solto ou se Pedro fosse morto, como foi Tiago. Mas eles continuaram orando e Deus atendeu a sua oração. No nosso ponto 1.3, diz assim, uma prática de vida. A oração era uma prática diária da igreja primitiva, livro de Atos, capítulo 2. Os discípulos conheciam a importância do poder da oração, Lucas 1:11. Eles não só aprenderam a orar com Jesus, Lucas 11, como também viram um mestre em constante oração. Aqui é bem interessante, porque muitas vezes a gente fala, faz isso, faz aquilo. E com Jesus o ensinamento era um pouco diferente. Era dizer, vamos fazer, vem comigo, vamos juntos. Então o ensinamento de Cristo era mais de exemplo do que de mandar, de dar ordem. Então os discípulos sabiam a importância de oração. Por quê? Porque viram Jesus em oração. Aonde que a gente vê? A própria oração que eu acabei de citar. Quando Jesus está lá no Getsemane, ele diz para Deus, passe de mim esse cálice, mas todavia não faça conforme a minha vontade, mas a tua. E quem que estava vendo Jesus orar? Os seus discípulos. Tanto que Jesus fala, vocês não puderem vigiar comigo 1 hora, não puderem orar comigo 1 hora, vocês estão com sono, despertem, orem. Então eles viam que Jesus era de oração. Então Jesus deu o exemplo de oração. Então aqui é muito importante. Esse é o ponto de número 3. Uma pequena conclusão do nosso ponto 1.3 diz assim, a oração é uma das armas espirituais importante, poderosa em Deus, para a destruição das fortalezas do inimigo. Vamos para o nosso ponto de número 2? O nosso ponto número 2, ele diz assim, o que acontece quando a igreja ora? É uma pergunta. O que acontece? O bispo Samuel, ele coloca bem assim. Sem sombra de dúvida, algo poderoso e maravilhoso acontece quando a igreja ora. O capítulo 12 de Atos é o maior exemplo do poder da igreja quando está em oração. Causa um rebuliço, causa maravilhas, causa prodígios, porque eles estão unânimes em oração. E Deus trabalha na união. Deus não trabalha em divisão. Sabe aquele ditado mundano que muitos de nós já dissemos pelo menos uma vez na vida? É cada um por si, Deus por todo mundo. Esse é um ditado mentiroso, é um ditado afrontoso, enganoso, heresia. Isso aqui, irmão, não existe no princípio bíblico. É cada um por si e Deus por todos? Não existe. Por quê? Porque Deus habita na união, na unidade, um só corpo. Então, se é cada um por si, é Deus por ninguém. Porque Deus não habita em divisão. O próprio Jesus, ele disse bem claro que o inferno, se dividir, ele deixa de existir. Então, se tem uma igreja que não ora, que é dividida, Deus não está nesta igreja. Porque Deus habita em união, não em divisão. Então, se tem divisão, não tem Deus. É Deus por ninguém. Porque Deus quer a unidade da sua igreja. Cristo morreu para trazer a unidade, como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São unidos. E nós somos enxertados para ser chamado único. Então, não deixa Satanás te enganar, não deixa o mundo corromper os ensinamentos de Deus, dizendo é cada um por si, Deus por todos. Não é.
Deus só habita em unidade, união, um só corpo. Amém? Vamos para o nosso ponto 2.1. Novos desafios. Eu marquei aqui, sobre o novo desafio, porque Tiago, ele já havia sido morto ao fio da espada da horde de Herodes. Agora, nós temos aqui a prisão de Pedro. Olha aqui, a prisão de Pedro foi uma oportunidade da igreja se unir em oração. Neste ponto aqui, eu quero trazer a memória. Eu acho que nunca se orou tanto no mundo, eu não vou nem falar do nosso Brasil, no mundo, como esse período da pandemia, 2020, 2021. Já estamos no mês de agosto e ainda estamos vivendo na pandemia, pessoas ainda estão morrendo, mesmo com as 2 doses da vacina, com uso de máscara, de álcool em gel, aferição de pressão, distanciamento, e ainda continua. Então o povo nunca orou tanto. Então eu olho aqui para a igreja primitiva e eu vejo que algumas adversidades que acontecem na vida, que é até o tema da nossa revista, né? Adversidades da vida, acontece para que nós possamos orar um pouco mais. Nós já chegarmos um pouco mais em oração. Então, às vezes, aparece um desafio como a pandemia para levantar um povo em oração. Por exemplo, a nossa igreja, a Deinamá, do qual faço parte, aqui do campo do Tabuão, o Ministério do Madureira, a gente não tinha essa oração das 11 horas da noite. Está tendo agora. Quantos e quantos períodos de oração? Eu digo um pastor, tive porque não faz parte mais da nossa congregação, mas ele continua no campo, que ele fazia 150 horas de oração, 24 horas de oração, 12 horas de oração, e a gente ia se revezando. Mas agora o clamor é um clamor mundial para que a gente possa orar. Com certeza você que está me vendo, você conhece alguém próximo de você, que se não você, alguém perdeu algum ente querido. E nós precisamos, às vezes, olhar para esses desafios, para essas batalhas e pensar que Deus nos quer um pouco mais de oração, trazer um pouco mais de oração. A igreja primitiva havia perdido o Tiago e agora estava prestes a perder Pedro. E esse motivo de prisão e de morte fez a igreja se levantar em oração. Olha que sensacional, porque eles estavam em koinonia, né? Que é a comunhão, estava em comunhão com um só propósito. E Deus foi lá e livrou Pedro. Mas lembrando que Tiago morreu. E esses mistérios da vida a gente não vai entender nunca. Só quando chegar no céu, e se Deus quiser que a gente fique sabendo, porque um morre e o outro não. Porque um é curado, porque tinha um pulmão 100% comprometido, o outro entrou no dia de hoje e hoje mesmo veio a óbito. A gente não sabe esses mistérios. Por isso que a gente tem que orar: Senhor, eu quero isso para mim, mas faça a tua vontade. Eu quero que todos sejam curados da Covid, mas faz a tua vontade. E eu não sei o propósito de Deus para a vida específica. Eu sei o propósito de Deus maior, é que todos se salvem. Esse eu tenho certeza. Agora, individualmente, eu não sei o propósito de cada um. Então, temos que continuar orando. Mesmo diante desse desafio, quem sabe é um despertar para buscarmos em oração. Acho que eu nunca orei tanto quanto esse ano, o ano 2020, 2021, por tantas vidas para que Deus pudesse nos conceder. Lembrando que eu falo de causa vivida, que eu e minha casa tivemos Covid e a minha esposa ficou 5 dias internada, irmão. 5 dias sem ela, e Deus a restituiu, trouxe de volta para casa. Eu e minha casa, eu, meu filho e a minha esposa estamos bem, graças a Deus, mas Deus proporcionou essa oportunidade. Mas sei que outros amigos de nossa igreja que perderam ente querido, que Deus não curou. Por quê? Não sei. Eu sei que meu papel é orar, pedindo que Deus faça a vontade dele, que a vontade dele é melhor do que a minha, com certeza. Vamos para o nosso ponto 2.2. Paz e descanso. Eu quero trazer à memória de algo muito interessante. Primeiro eu quero ler um trecho da nossa revista.
Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? O que deu a Pedro tanta confiança e paz? É uma pergunta. Pedro estava a dormir e no dia seguinte seria o dia que ele seria executado. E Pedro estava dormindo. Que descanso é esse que é o título? Paz e descanso. O bispo Samuel, ele continua aqui embaixo, ó. Ele não sabia quando ou de que maneira o livramento viria, mas descansava porque estava sob uma promessa. João 21. Porque Jesus tinha prometido para Pedro que Pedro morreria bem mais velho, que agora ele estava indo para onde ele queria, mas chegaria um período que Pedro já não ia mais para onde ele queria, iam levar ele, iam conduzi-lo. E quem tem essa paz que só o Espírito pode dar, é que pode dormir tranquilo em meio à adversidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é jargão, é Bíblia. Nós temos aqui histórias que nos falam a respeito de homens que confiaram em Deus e morreram. E homens que confiaram em Deus e foram libertos. Por quê? Porque o propósito nosso maior é voltar aos braços do Pai, voltar à eternidade e morar com o nosso Deus. Este é o propósito maior, meu e seu. E Pedro estava em paz e descansando. Olha que maravilha. No nosso ponto 2.3, o agir de Deus é libertador. Diz aqui o bispo Samuel. Pedro recebeu a visita de um anjo e coisas sobrenaturais começaram a acontecer diante de seus olhos. Ele viveu uma nova experiência e pensou que se tratava de uma visão. Ou seja, Pedro viveu tantas coisas, mas achou que o que ele estava vivendo era um sonho. Isso é que é ter paz, isso é que é descansar em Deus. O anjo aparece para ele, conversa com ele, ele está ali, no outro dia seria morto e Pedro acha que o que ele está vendo, o que está acontecendo é uma visão. Isso é confiança em Deus, isso é paz em Deus, isso é estar em constante oração, entendendo os propósitos de Deus, que a gente tem uma paz que o mundo não entende. Como que você tem essa paz? Como é que você consegue ficar calmo diante dessas circunstâncias? Foi que perguntaram para mim, a sua esposa está internada 5 dias com Covid, e quer dizer, estava lá, já ia fazer 5 dias, e se ela morrer? Eu disse, vai para a glória. Não que eu quisesse que ela morresse, não, mas dizer, Senhor, a vida dela está nas tuas mãos. Se tu quiser trazer ela de volta para nossa casa, ela vai voltar. Mas se tu não quiser, eu sei para onde ela vai. É confiar, é ter paz. E acreditar que Deus tem o melhor. Não só para mim, porque o melhor para mim era ter a minha esposa junto comigo. Mas se o melhor de Deus era ter ela com Deus, quem sou eu para questionar? É essa paz que Pedro nos passou. É essa paz que essa aula quer trazer para você. Que é descansar. Quando você ora, você entende cada vez mais o propósito de Deus de uma maneira geral. Chegamos ao nosso ponto de número 3. Os resultados de uma vida de oração. Diz assim, a oração é imprescindível para a nossa vida espiritual. O chamado de Deus para que tenhamos uma vida de oração permanece de pé. Ou seja, não mudou. Não foi só para a igreja primitiva, porque se a gente for falar de história, o povo de Deus, aliás, nem era povo ainda, falando de Abraão, Abraão já orava a Deus. Então lá em Abraão, quando Deus ainda nem era povo os judeus, hebreus, israelita, Abraão já orava a Deus. Abraão orou para que Ana pudesse ter filho. Isaac orou para que Rebeca tivesse filho. Então você vê que o povo orava e ainda nem era uma nação chamada nação escolhida, nação peculiar de Deus. E o povo já orava a Deus. Então quando chega no Novo Testamento, aí nós temos o fundamento da igreja, a inauguração baseada em oração, Jesus ensinando a orar.
Então é importantíssimo e continua de pé nos dias de hoje. Hoje, 2021, nós temos o mês de agosto. Continua de pé o propósito de oração. Na minha, na sua vida, nas nossas igrejas, nas escolas dominicais, nos ensinos bíblicos. A oração, ela abre o culto e ela encerra o culto. Ela começa e ela termina, porque ela é primordial em nossa vida. No nosso ponto 3.1, maior comunhão com Deus. O apóstolo Pedro nada poderia fazer para se livrar daquela prisão. A única arma que a igreja possuía era a oração. Não há dúvida de que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Isso aqui é um texto do bispo Samuel. Agora eu vou ler o que disse o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fala aqui, ó. Não podemos separar a palavra de Deus da oração. Em sua palavra, Deus nos dá as promessas pelas quais devemos orar. Continuar orando para que nós possamos ser salvos. A promessa já foi dada de salvação e nosso papel é continuar dizendo: Senhor, me faz cada vez mais temente a Ti, me faz cada vez mais estar na Tua presença. Senhor, eu não posso ficar neste mundo, o meu desejo é ir para a glória, orar pela promessa que já foi feita. Então a palavra não pode ser separada. O Hernandes Dias Lopes, ele continua dizendo: devemos orar pela nação hoje, para que Deus traga convicção do pecado sobre o povo e um reavivamento para a igreja. Orar para que o povo se convença do seu pecado, do seu mau caminho. Tem aí no nosso canal, a lição anterior está falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Depois você pode ver lá e ver esse ensino. Então orar para que o povo seja convencido do seu pecado e que haja um reavivamento dentro das nossas igrejas. Esse é o ensinamento. No nosso ponto 3.2, direção do Espírito Santo. O bispo Samuel coloca assim: como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos ter em mente que, ao orarmos, estamos mais sensíveis à direção do Espírito Santo, pois isto nos traz segurança, esperança e consolo em todos os momentos. Só que quando a gente está em comunhão com o Espírito é que nós podemos entender. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador. A gente se sente mais consolado quando oramos mais. Quando entendemos que o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado, aquele que foi convidado, aquele que foi posto, aquele que foi colocado ao nosso lado na nossa caminhada, aí nós temos mais comunhão. Ficamos em paz e sossegado, como disse. Seremos direcionados, teremos a direção do Espírito Santo. Aqui temos mais um comentário bem legal de aprendizado para a nossa vida. Pedro recebeu a ordem de vestir-se imediatamente e atar as suas sandálias. Pedro recebeu 2 ordens quando o anjo entra para tirá-lo daquele cativeiro. A primeira ordem foi para ele se vestir. A segunda ordem, amarrar as suas sandálias. Eu coloquei aqui hoje até no nosso Instagram, Bíblia para o Cotidiano. Deus não faz por nós o que podemos fazer por nós mesmos. O anjo não ia vestir Pedro, porque Pedro podia se vestir. O anjo não ia amarrar as sandálias de Pedro, porque Pedro poderia calçar. Mas as cadeias dos braços de Pedro, Pedro não podia tirar, então quem tirou foi o anjo. O que nós aprendemos? Que o que eu vou no que o bispo Samuel colocou. Deus não faz por nós o que podemos fazer por nós mesmos. O que eu e você podemos fazer é para nós fazermos. Deus não vai fazer aquilo que é capaz, que nós somos capazes de fazer. Por isso que ele diz para Josué, aí traz a memória, o livro de Josué, capítulo 1, esforça-te e tem bom ânimo. Deus nem deu esforço para Josué e nem deu ânimo para ele. Deus disse, você é que tem que ter esforço e bom ânimo, porque eu sou contigo. A parte de Josué era se esforçar e ter bom ânimo. E a parte de Deus era não se afastar de Josué. Entende essa
vamos chamar de parceria, foi assim com Pedro no cárcere também. Agora chegando no nosso ponto 3.3, novas experiências com Deus. Deus sempre está nos proporcionando novas experiências. Com Pedro, na prisão, foi também. Olha aqui, ó. Poucos homens passaram pela experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Vamos ver algumas experiências? Ele andou sobre as águas, o único. Curou o paralítico. Não tem prata nem ouro, mas o que eu te tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ó. Ressuscitou a Dorcas. Orou para que Deus ressuscitasse uma irmã e ela ressuscitou um morto. Olha só. Teve a visão da revelação da salvação dos gentios, quando ele diz que ele desce para a casa de Cornélio, que o Espírito Santo paira lá e ele diz, verdadeiramente eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Olha quanta coisa Pedro viveu, mas Deus estava mostrando para ele que ele ainda podia viver algo novo. E aí ele coloca aqui o bispo Samuel. Mesmo com tanta experiência, esse texto nos ensina que a cada dia novas experiências decorrentes de uma vida de oração pode nos surpreender. A gente ainda pode ser surpreendido, melhor dizendo, com o que Deus tem para fazer, porque a nossa mente não consegue acompanhar a mente do nosso Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos do nosso Deus. O Hernandes Dias Lopes ainda coloca mais um trechinho aqui das suas escrituras. Ele coloca assim: os crentes, embora sujeitos a fraquezas, podem ter vitória na oração. Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas. Teve medo, fugiu, sentiu depressão e pediu até a morte. Mas era justo, e a oração do justo pode muito em seus efeitos. O poder da oração é a maior arma do mundo. Ele traz a menção de Elias. Se você não é inscrito no nosso canal, aqui no nosso canal, nós estamos falando sobre a infidelidade de Israel e Deus sendo fiel no propósito, na revista da CPAD. Toda semana colocamos um vídeo também. E estamos falando justamente, passando o período de Elias. Falamos, já temos a terceira aula falando só sobre Elias, que orou e parou de chover. E orou e choveu novamente. E orou a Deus e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. No final da vida de Elias, Elias orou e consumiu aqueles soldados. Mas o que o Hernandes Dias Lopes está nos ensinando? Que ele também tinha medo aqui, ó. Teve medo, fugiu, sentiu depressão e pediu até a morte. Mas as orações de Elias foram atendidas por Deus. A única oração que Deus não atendeu de Elias foi quando ele disse que eu morra, porque eu estou sozinho. Foi a oração que Deus não atendeu ele. Quando ele se sentiu sozinho, Deus disse para ele, a sua vida ainda não acabou. Você vai levantar um rei, você vai levantar um sacerdote, um profeta para ficar em seu lugar, que foi o profeta Elias, que nós vamos aprender essa semana sobre a vida de Elias. Então, se você não é inscrito, quiser ouvir um pouquinho sobre o ministério de Elias, aqui no nosso canal nós vamos preparar um vídeo essa semana para que você aprenda sobre o ministério de Elias, porque 2 vezes por semana nós colocamos vídeo. Uma da editora Betel Dominical e a outra da editora CPAD. Então tem 2 vídeos por semana para ensinar você a palavra de Deus. Vamos para a nossa conclusão. Os discípulos nunca pediram para que Jesus os ensinasse a expulsar demônios, a fazer milagres ou andar sobre as águas, mas pediram a Jesus que o ensinassem a orar. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 11. Eles certamente entendiam a importância de uma vida de oração. Antes de concluir, eu quero trazer a menção que os discípulos não pediram a Jesus para expulsar demônios, para andar sobre as águas, para fazer milagres ou prodígios, mas disseram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Então eles entendiam que a oração era o segredo para andar sobre o mar, para expulsar demônios, fazer prodígios e maravilhas, para ter vitórias, para ser
vitorioso sobre as hostes celestiais, sobre as potestades, sobre os demônios, sobre os principados. Só havia uma coisa que eles tinham que aprender, que era orar. Então, que nesse dia, nessa aula de hoje, que você aprendeu sobre a oração, você precisa de um tempo específico para Deus, com Deus. Mas mais do que isso, você precisa se manter durante o seu dia, na sua jornada. Tudo aquilo que você vê de errado, tudo aquilo que você vê que não diz que é a vontade de Deus. Você em pensamento, você diz: Senhor, tem misericórdia, perdoa, cura, sara, liberta, quebra as correntes para que eles venham aceitar Jesus. Em nome de Jesus, esse coxo levante, essa Covid vai embora, esse pulmão seja restaurado no seu dia a dia, hoje, agora, onde você estiver me ouvindo. Você pode fazer uma oração por alguém que está precisando, seja alguém conhecido ou seja alguém bem distante. Você consegue fazer uma oração agora, sem precisar se ajoelhar, sem precisar levantar as mãos aos céus, sem precisar gritar, mas você consegue orar em espírito, e Deus, que é onisciente, consegue entender a sua oração e agir com providência. Então, que no dia de hoje, você possa ter momentos de oração com Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos aprendendo como triunfar sobre as batalhas e as adversidades da vida. Eu te convido para ficar comigo mais um pouco, que nós já chegamos à metade desse trimestre, mas temos um pouco mais de lições. Que Deus te abençoe e que os seus pensamentos sejam levados em orações constantes ao Pai Celestial. Que Deus te abençoe e até a próxima.